Olá, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui comigo. Aproveitei o intervalo aqui entre um paciente e outro para entrar ao vivo e falar um pouquinho sobre relacionamento. Para você que às vezes não sabe se fica ou se vai. Então, fica aqui comigo. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. E quero te agradecer. Aproveita para compartilhar. Semeie na vida de alguém. E antes da gente começar, já vamos colocar a nossa intenção. Que esse momento sirva para gerar em você um desejo de transformação, de renovo. Que esse momento possa aumentar o seu nível de consciência. Então, seja bem-vinda, já vamos começar. Como que tá o seu relacionamento hoje? A gente tá aí caminhando para o último mês do ano. O que você tem feito de diferente para viver realmente um relacionamento real? Como que tá a sua vida? Como que tá as suas escolhas, suas decisões? Às vezes você está aí alimentando uma decisão dentro de você de separação, de terminar o relacionamento, de que não dá conta mais, de que chega. Vamos olhar para isso hoje? Então, assim, eu vou te fazer alguns questionamentos para você, para aumentar o seu nível de consciência, para que você consiga olhar para você. Então, como que está o seu relacionamento hoje? Aproveita, pega papel e caneta, que inclusive vamos ter atividade prática no final, tá bom? Então, assim, vai respondendo nesse papel. Como que tá o seu relacionamento hoje? Ah, tá ótimo. Não tem nada para melhorar. Ah, não. Tem algumas coisas para melhorar. Então, vai colocando aí no papel. Quantas vezes você já pensou em separação? Sei lá, no último tempo, no último ano? Quantas vezes você já perdoou? O que que você tem perdoado? O que que você tem tolerado? O que que você tem aceitado? O que que você tem feito de diferente para mudar essa dinâmica? É, quantas vezes você abriu mão dos seus valores, dos seus princípios? Quantas vezes você se anulou para fazer dar certo? Quantas vezes você sentiu que estava tentando sozinha? Quantas vezes você sentiu que estava lutando sozinha pelo seu relacionamento? Quantas vezes você parou, olhou assim e disse, e pensou e sentiu consigo mesma que parece que estava tão pesado, tão difícil lutar por esse relacionamento que parece que só você estava tentando, só você estava insistindo. E que parece que para o outro tanto faz, tanto fez. Quantas vezes você já se sentiu assim nesse último ano? Às vezes a decisão ela tá aí dentro de você, mas o medo, a culpa, ela tem te paralisado. Às vezes tem te bloqueado, tem te impedido de olhar para você. Então, o que que esse relacionamento está querendo te dizer hoje? Às vezes tem traição, às vezes tem desconexão emocional, às vezes tem várias conversas deixadas para depois, posicionamentos, limites. Às vezes só foi deixando. E aquilo foi sendo guardado dentro do seu coração. E aí, qualquer coisa que acontece é como se fosse um gatilho emocional que volta a fazer você sentir tudo aquilo que não está resolvido. E com, com tudo isso, você acaba se anulando, se deixando de lado. Então, vai colocando no papel todo esse conhecimento, as respostas dessas perguntas que eu estou te fazendo,
para que você consiga realmente olhar para você e para o seu relacionamento. Então, quantas vezes você ficou aí aceitando migalhas assim? Quando ele é bom, é maravilhoso, mas quando ele é ruim, te destrói por dentro. Então, às vezes essa migalha faz você entrar num ciclo de dependência. Quando ele dá um pouquinho, é maravilhoso, faz você esquecer de tudo. Mas quando tá difícil, você acaba, às vezes, perdendo seu chão. E às vezes você tá num relacionamento de anos, muitos anos. Às vezes tem filhos. Então se questione hoje, qual exemplo você está dando para os seus filhos de relacionamento? Pesado, né? Quantas vezes você parou e falou assim, não, eu tenho que aguentar mais um pouquinho. Não, eu vou fingir que eu não tô vendo. Não, eu vou tolerar mais isso. Eu vou perdoar mais isso. Mas não conseguiu se posicionar, não conseguiu colocar um limite, não conseguiu ter uma conversa verdadeira. Às vezes você fica aí se questionando ou permitindo que a culpa, que o medo te paralise, por medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, às vezes por religiosidade, né? Que a religião às vezes está prendendo, está bloqueando. Não que seja errado, de forma alguma, mas eu quero que você olhe para você, para o seu relacionamento hoje. Então, assim, às vezes eu não vou me posicionar, não vou impor limites, não vou continuar tolerando, vou continuar aceitando, por vergonha, porque o outro vai pensar, porque o outro vai falar, porque a religião diz isso. Às vezes a imagem que transmite para fora, para o mundo, é uma, e dentro de casa, dentro do relacionamento, a pessoa se transforma. Então, assim, como que tá aí esse relacionamento? Às vezes vem aquela hipocrisia, né? Com o outro é super amável, super recíproco, mas com aquele que faz sentido, às vezes dentro de casa, dentro do relacionamento, a pessoa se transforma num monstro, né? É rude, às vezes é, sei lá, ignorante, as palavras são ríspidas. Vai colocando aí no papel todo esse nível de conhecimento para você conseguir perceber o seu relacionamento. E aí vem a culpa, vem o medo que acaba te consumindo. Mas se acontecer isso? Mas se eu não conseguir encontrar mais ninguém? E se der errado? Se eu estiver exagerando? E se eu estiver, às vezes, fazendo drama? Né? Porque, às vezes, essas falas acabam ecoando dentro da sua cabeça. Aí vem comparação, insegurança, julgamento, fracasso, medo de fracassar. E se eu nunca mais conseguir outro relacionamento? E se eu não der conta de me posicionar, de impor limites? Às vezes, eu não tenho apoio, eu não vou conseguir sozinha. Às vezes é uma sensação em que está te sufocando aqui dentro. É como se você não conseguisse respirar dentro do seu relacionamento. Porque na maioria das vezes você tentou, mas você não conseguiu. E aí você acabou se anulando, se perdendo, perdendo a sua identidade, perdendo a sua autonomia, perdendo a sua essência. E aí por isso que você está se sufocando.
você acaba engolindo as suas emoções. Aí você se sente perdida, não sabe o que faz, não sabe que caminho seguir, e aí você acaba apenas sobrevivendo dentro dessa relação, tolerando, aceitando. E aí a sua autoestima vai lá no chão, e aí você não sabe o que fazer. Tá fazendo sentido para você essa análise? Quantas vezes você se colocou de lado? Quantas vezes você não se priorizou, não cuidou de você? Às vezes você se olha no espelho e não se reconhece mais. Você perdeu seu brilho, a sua essência, sua luz. E às vezes, quando você para realmente para se permitir sentir, a vontade é, às vezes, de sumir, de chorar. Às vezes vem ansiedade, vem angústia, vem tristeza. Vontade de ficar só quietinha dentro do quarto. E aí, como psicóloga mesmo, eu vou te dizer para não se render a essa vontade. E aí, às vezes, vem as fugas emocionais, né? Em vez de olhar para aquilo que está doendo, você acaba desviando o seu foco para outra coisa. Às vezes, uma compulsão alimentar, às vezes, né, compulsão por compras, às vezes, sei lá, às vezes vem desejos, outras coisas para você não olhar para aquilo que está doendo. Então, se questione hoje. O que faz sentido para você? O que faz sentido para você hoje? O que você deseja? Qual que é o seu sonho, seu objetivo, a sua meta? A sua. Como você tem se cuidado? Como você tem se priorizado hoje? Como que você tem se amado? Eu costumo dizer isso muito para os meus pacientes. Se você não estiver cheia, se você não estiver cheia, se você não estiver se amando, se priorizando, se cuidando, você não vai conseguir transbordar para o seu relacionamento. Às vezes você está vazia, está esgotada. Não tem mais de onde tirar, não tem mais de onde matar a sede de ninguém, nem a sua. Então, como que você tem se priorizado? Como que você tem se amado hoje? Ai, Fiamma, mas você tá aí falando porque você tem um relacionamento perfeito. De forma alguma. De forma alguma. Estamos em dezembro. E esse dezembro agora, vai completar um ano de uma última crise que eu pensei realmente que tinha acabado. Se eu estou aqui trazendo esse nível de conhecimento para você, esse nível de clareza, claro que baseado na teoria, na experiência clínica, em todo o embasamento teórico e prático, mas o pessoal também. Inclusive, a gente falou muito sobre isso no workshop. Se você perdeu, fica ligadinho lá no link da bio. Tá, mas assim, você tá falando isso porque seu relacionamento é perfeito? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu saí de uma dependência emocional extremamente grave, fui para uma energia masculina extremamente forte e agora eu tô tentando encontrar essa essência feminina, esse equilíbrio. E se eu tô aqui falando, não é porque eu sou perfeita, não, é porque às vezes eu tenho conhecimento, experiência de pacientes que eu posso contribuir, que eu posso ser luz na sua vida. Inclusive, esse final de semana, vou compartilhar com vocês depois que eu tiver acesso às fotos. Fiz a renovação dos meus votos. E é um processo. É você decidir viver um relacionamento real, onde os dois se escolhem, onde os dois se escolhem todos os dias.
E para isso, vai exigir de você posicionamento, vai exigir de você uma identidade firmada, vai exigir de você uma essência que você não pode se permitir perder. E por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Para aumentar o seu nível de consciência, para que você possa fazer suas escolhas. Ah, mas então essa live é sobre separação. Não, não, essa live não é sobre separação. Essa live é sobre transformação, mudança de mentalidade. Às vezes, eu coloquei ficar ou ir. Às vezes você pode realmente ser a mulher que você sempre sonhou, mesmo estando dentro desse relacionamento, mas vai exigir de você posicionamento, mudança de mentalidade, imposição de limites. Então, essa live não é sobre separação, essa live é sobre posicionamento, mudança de mentalidade, transformação. É sobre merecimento. Você merece viver um relacionamento real, onde os dois se escolhem todos os dias. Tá. E aí eu quero colocar como se fosse uma balança. Às vezes você tá ali no seu limite, às vezes a balança está toda desregulada. Eu posso dizer qual que é o seu limite, ou a sua mãe, ou, sei lá, a sua amiga pode dizer qual que é o seu limite. Ah, será que eu fico? Será que eu vou? Será que... O que eu faço? Não. A única pessoa que pode dizer qual que é o seu limite é você mesmo. É você que está vivendo dentro desse relacionamento comigo. E eu estou aqui para dizer que eu estou disposta a te acompanhar, eu estou disposta a te ajudar nesse processo de transformação do seu relacionamento e da sua essência, da sua identidade. Mas você tem que escolher. Então, assim, se você está disposta a tentar mais uma vez, a dar mais uma chance para o seu relacionamento, se aí dentro de você ainda tem aquela esperança de que pode mudar, de que pode fazer, que pode gerar uma transformação, que você pode realmente viver um relacionamento real, o link está lá na bio. Inclusive, quero até fazer um comentário aqui, que as meninas as preciosas que adquiriram o workshop, foi maravilhoso, foi um momento de troca, de transformação, de experiências, de nível de consciência acessado. E para você que perdeu, que ficou de fora, fica ligadinho aqui. Tem link lá na bio, disponível. Então, só vai depender da sua decisão. Tá. Então, a decisão certa, ela não tá no outro. Ela não tá naquela pessoa que tá ali, que tá te aconselhando. A decisão certa tá aí dentro de você. Então, o que você vai escolher? Como que você vai decidir transformar a sua relação? Ai, mas eu já tentei de tudo, não sei mais o que fazer. Procure, se você não sabe o como, procure o quem. Então, vamos lá. Antes da gente trazer as estratégias e a atividade prática, deixa eu ver o que eu faço. Eu faço a atividade prática primeiro. Vou fazer a atividade prática primeiro. Pega seu papel, sua caneta, pra gente fazer realmente uma atividade prática agora. Antes de trazer as estratégias para realmente você, né, conseguir fazer essa escolha, ver o que você está disposta a fazer, vamos fazer uma atividade prática. Eu quero que você coloque aí no papel realmente, né, o que está doendo. O que está doendo no seu relacionamento hoje? Ah, ele não me dá carinho. Ah, tem traição. Ah, a gente não conversa mais, tem desconexão. Coloca aí o que está doendo dentro de você. Ah, ele não me prioriza. Coloca aí no papel o que está doendo dentro de você. A segunda pergunta. Conseguiu colocar? Você tem se permitido sentir, chorar, colocar para fora, falar sobre essa dor? Ou você está recorrendo à fuga emocional? Está escolhendo não ver? Vai respondendo esses questionamentos. Qual máscara que você está usando para fugir da dor? Né? Ah, eu tô maravilhosa, mas por dentro tá destruída.
Eu gosto muito de trazer o exemplo da maquiagem, que às vezes a gente faz aquela maquiagem linda, maravilhosa, veste aquela roupa exuberante, coloca aquele salto, mas por dentro tá tão escuro, tá doendo tanto. Então, assim, você tem se permitido sentir ou você tá usando máscaras? Qual que é o seu limite? Até onde você está disposta a ir? Vai colocando no papel, isso é uma atividade prática, realmente para te ajudar a decidir. Qual decisão que está aí dentro de você? É de ficar ou é de ir? Então, se a decisão for de ficar, o que eu vou te dizer? Para você ser a mulher da sua vida, mesmo estando dentro desse relacionamento. Você vai assumir a sua identidade, você vai assumir um propósito, você vai assumir a sua essência, o seu valor, você vai aumentar a sua autoestima, você vai começar a se posicionar, a impor limites, a ter conversas verdadeiras, não permitir que a opinião do outro te paralise, te bloqueie. E você vai olhar porque você tem aceitado, porque você tem tolerado. Ah, não, a minha decisão realmente é de ir. Então eu quero ir, a minha decisão que está aqui dentro de mim é de ir. Então, o que eu vou sugerir? Que você se fortaleça emocionalmente antes de tomar essa decisão. Ai, mas como que eu vou me fortalecer? Tanto para ficar quanto para ir. Aí agora a gente traz as estratégias. Então vamos lá. Qual que é a primeira estratégia? Você ter consciência. E eu tenho plena certeza que depois dessa live, o seu nível de consciência deve ter aumentado. Se não, assiste de novo. Então, assim, você vai aumentar a sua clareza, você vai realmente entender o processo da dor. Se é de ficar ou se é de ir. Então, assim, você vai se questionar. Com qual mentalidade que eu estou olhando para o meu relacionamento? É a mentalidade de padrões repetidos, de gerações? Ou, ou não? Realmente eu estou transformando, eu estou fazendo algo novo por mim, pelo meu relacionamento. Então, olhe para o seu ambiente, olhe para as suas referências. A próxima estratégia é escolha fazer diferente. Não adianta você estar aí repetindo as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Então, é assumir essa direção, assumir a autorresponsabilidade. Aumentar o seu nível de autocuidado, aumentar a sua autoestima, aumentar o seu autoconhecimento por si, a sua autoimagem. O que faz sentido para você? Quem é você? Qual o seu valor? O que você quer para você? O que você merece? Uau! Uau! Tenho certeza que eu plantei uma sementinha no seu coração. E se fez sentido para você, eu quero que você clique aqui, compartilhe para aquela amiga, para aquela pessoa que às vezes está enfrentando alguma dificuldade no relacionamento, que não sabe se fica ou se vai. Então, fez sentido para você? Você quer, às vezes, um direcionamento, um acompanhamento? O link está lá na bio. Inclusive, tem o link do curso Como Transformar o Meu Relacionamento. Tem o curso da Mulher Plena e Realizada, tem o livro e tem o link do acompanhamento psicológico. Então, é só uma decisão que te separa dessa transformação. Estou te esperando do lado de cá. Tchau, tchau.